Olá, bom dia para você. Que momentinho gostoso, né? Você está ouvindo os passarinhos? Está conseguindo ouvir? Pois esse é um momento especial. É o momento da tua meditação, é o momento de você se encontrar com Jesus, é o momento de abrir a palavra da vida eterna, é o momento de receber as palavras da vida. Vamos orar juntos? Amado Deus, querido Pai, louvado seja o Teu nome por nos dar a oportunidade de buscar a Tua presença. Obrigada pela Bíblia, obrigada pela verdade tão clara ali. Ajuda-nos a não agir, não nos esquivar como se esquivaram, como agiram essas pessoas do passado. Ensina-nos a viver a verdade nua, crua, verdadeira, como ela é, em nome de Jesus. Amém. Você se lembra que estudamos na última vez que Jesus havia multiplicado os pães e então as pessoas quiseram proclamá-lo rei, né? Porque pensaram, puxa, um homem desse no meio da nossa nação, ele vai resolver o problema da fome, vai tornar Israel uma nação poderosa. Lembra disso? E então Jesus não permitiu que isso acontecesse, mandou os discípulos na frente e ele mesmo ficou a noite toda orando. E então as águas começaram a ficar difíceis, lembra dessa situação? E os discípulos então lá no meio da água sofrendo, Jesus começa a caminhar por sobre a água. E Pedro então é chamado por Jesus quando ele diz, és tu mesmo, Senhor, se for tu, me faz descer que eu ande por sobre a água. Jesus diz, vem. Puxa, a voz de Jesus é ordem. Até as leis da natureza lhe obedecem, tudo lhe obedece. Tremendo isso. Mas olha o que aconteceu. Quando Jesus chegou do outro lado, olha, aconteceu algo muito sério. Eu queria que você, ao abrir a sua Bíblia, em São João capítulo 6, é do 22 até o 71. É um dos momentos mais duros da história de Jesus. Me chama muita atenção isso aqui, porque eu mesma já passei por algo parecido. No meu ministério, já me aconteceu algumas vezes coisas como estas que eu vou relatar para você. Jesus sabia que o fato de não permitirem ele não permitir que o fizessem rei e que Jesus desapontasse esse povo, porque esse povo queria bens temporais, Jesus estava tentando bens espirituais, era uma coisa muito mais profunda. Jesus sabia que isso faria com que de amor passasse a ódio, de bênçãos que eles queriam jogar sobre Jesus, quando Jesus não quisesse fazer o que eles quisessem, passaria por maldição. Já te aconteceu isso? Que quando você tem que dizer uma verdade para alguém, as pessoas passam a te odiar? Como as pessoas mudam? Tinha um pastor amigo meu que dizia assim, people change. Pessoas mudam rapidamente. Muito depressa as pessoas mudam. É 2 minutos. É só você não fazer o que elas querem. Observe o que eu preciso ler para você aqui, do verso 22 do capítulo 6 de João, começa com o título, Jesus, o pão da vida. Ele tinha acabado de dar pão material, pãozinho de cevada, não foi isso? E o título aqui é Jesus, o pão da vida. Isso não te leva a pensar em alguma coisa? Eu vou ler para você aqui um pedacinho para nós orarmos. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não embarcara nele nem com os discípulos, mas que estes haviam partido sós. Lembra? Jesus não precisava de barquinho nenhum. Jesus andou por cima da água. Então outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram, Rabi, como chegastes aqui? Eles estavam querendo que Jesus contasse desse negócio miraculoso. Andei por cima da água, eu vim andando. Mas Jesus não fazia propaganda de si mesmo. Mas Jesus falou um negócio que era pura verdade, mas que eles não queriam ouvir. Olha o que Jesus disse, o versinho 26. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo. E toda vez que Jesus repete assim, em verdade, é porque a coisa é muito importante. Em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais miraculosos, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Ai, que coisa feia. Eles estavam procurando Jesus, porque eles queriam não a verdade do Evangelho,
Eles queriam um milagre. Eles queriam o pão de novo. Entende? Eles queriam um benefício terreno. Amanhã nós vamos estudar sobre isso. Eu quero estudar com você detalhadamente sobre isso, para que você entenda quando é que nós mesmos fazemos isso com Jesus. Fazemos isso com o pão que Ele nos dá. Vamos orar juntos? Querido Deus e Pai, não queremos cometer os mesmos erros dos nossos irmãos do passado. Nos ensine, Senhor, trabalhe conosco, ensina-nos, faça com que nosso coração perceba quando estamos agindo da mesma forma errada que outros agiram antes de nós. Abençoa essa pessoa que está me ouvindo e que o Senhor possa ser para ela e com ela e por ela a bênção que o mundo precisa. Em nome de Jesus. Amém. Que Jesus abençoe você e tenha um bom dia.